pergunta sobre marketing. Bom dia, quem está comigo aqui no LinkedIn. Quer deixar a pergunta sobre marketing agora, é a hora. Bom dia. Bom dia, deixa eu fixar aqui no Instagram. Bom dia. As transmissões é 7h37, tá, gente? É 7h37. Bom dia, Felipe, bom dia. Recomeço pelo branding. Aqui conectando, dando um bom dia para você, iniciando o recomeço pelo branding. Nós estamos com muita dor, né? Mais de 2,1 milhão de pessoas aí atingidas com as catástrofes do Rio Grande do Sul. Cerca de 150 mortos já contabilizados pela Defesa Civil, mas a gente sabe que são milhares, a gente sabe que é muito mais, muitos desaparecidos. E a pergunta que me faço é o que a gente tira de proveito disso? Não há dor que tire, né? Aliás, não há acalento que tire essa dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ficar fortes, né? A gente tem, quem está vivo, eu digo que quem está vivo, quem ficou, é para ajudar. E quem ficou está com o sentimento de que faz não é o suficiente. A gente quer estar na rua, a gente quer estar no combate ali. E eu sempre digo, né? Cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua especialidade. O religioso vai orar, vai dar palavra de consolo. Aquele que é dona de casa, ou dono de casa, né? Vai ajudar ali com as regras, com as limpezas. Aquele que é um cuidador vai ajudar mais nessa questão do cuidado mesmo. Então, cada um do seu jeitinho faz o que pode, quem não pode, quem está longe, quer mandar pix, manda, quem quer mandar doações, manda. Então, a gente está vendo uma mobilização internacional aí. Isso me deixa, de certo modo, bastante feliz, porque é difícil dizer, mas quem foi, quem ficou, né? Quem ficou fica com as dores, e a gente tem que estar forte servindo. Quando a gente serve, a gente realmente afasta a depressão e renutre os nossos corações e os nossos físicos, nosso emocional, nosso espiritual, para estar firme e forte numa reconstrução. E pensando em reconstrução, a gente tem que entender que nós estamos na fase ainda de resgates. Quando baixar as águas vai ser um desastre, vai ser uma calamidade, vai ser um desespero. Então nós estamos trabalhando uma força-tarefa, todo o Estado, toda a nação e alguns países internacionais também olhando para cá, para que a gente possa conter a fome junto com esse desespero que vai vir quando as águas baixarem. E aí a gente vai iniciar um momento de reconstrução, né? E por isso que a gente está lança o Levanta Rio Grande para falar sobre essa reconstrução. E essa reconstrução vai demorar muito, pode demorar muito. A China, quando resolveu se reconstruir no branding dela, e levou 30 anos para isso. O Brasil vai se reconstruir, o Rio Grande do Sul vai se reconstruir, e eu desejo que não só na questão de infraestrutura, na questão de geração de empregos, mas também um posicionamento que parte daqui, uma educação sobre questões sociais, questões de contenção de catástrofes e calamidades, né? Então, quando a gente conversa com especialistas, e eu converso muito com geólogos que dizem que, e ambientalistas, enfim, e profissionais da área que dizem que para o Rio Grande do Sul esse é um novo normal, me faz a questão das enchentes, assim como já é no norte do Brasil, Amazonas, cidades ribeirinhas, enfim, eu fico me pensando, por que nós já não conversamos, iniciamos o debate, não começamos a conversar sobre isso antes? Eu estava conversando com uma colega de um projeto que a gente está desenvolvendo, que faz a questão das coletas, da questão da logística de entrega de caminhões no norte para cá, e essas colegas que são especialistas em questões ambientais, climáticas e gestão de crise, porque elas estão no norte já lidando com isso há muito tempo, elas me dizem: Aline, isso é natural, vai acontecer sempre, e o nosso país, o nosso estado não está organizado para calamidades, para gerir calamidades que tomam dimensões gigantes, né? E aí dessas confusões de falta de conexão e alinhamento entre poder público e civis. E isso, no contexto das empresas, a gente tem que pensar também que existe. Quando nós pensamos nessa questão de conexão de público com marcas, com público com empresas, é sobre a conexão única, é sobre um alinhamento perfeito entre as necessidades do público e o servir das empresas. Aí que se torna próspero o relacionamento e o resultado vem.
E na relação público-governante não é diferente. O servir do público na administração do que representa uma sociedade é o que faz a diferença no jogo, é o que faz as pessoas prosperarem e a gente evitar também catástrofes como essas. Então, especialistas, tome esses lugares de falas, por favor, agora, para que a gente possa fazer um rebranding, não só do nosso estado, da nossa nação, mas também dos empresários que aqui estão, que precisam gerar empregos, fomentar empregos. Eu estou usando o Rio Grande do Sul como exemplo para te mostrar a importância do rebranding. E essa ideia que me fez falar sobre isso foi, assim como a China, que resolveu, se posicionou, pensou em cultura organizacional, governamental, pensou em uma estratégia de ataque de comunicação e marketing para que fosse percebida não só como um país que consome de outros países, mas aquela produtora, não só aquela exportadora de mão de obra escrava, mas aquela produtora de grandes marcas e grandes tecnologias. Ela levou 30 anos para adotar esse posicionamento, foi estratégia. As empresas que ganham dinheiro, muito, todas as grandes marcas que você consome aí, elas pensam em estratégia. Inclusive, ontem a gente começou a rodar um post na internet, quem acompanha as redes sociais, da defesa de alguns vídeos, de alguns influenciadores sobre nós consumirmos as marcas do Rio Grande do Sul para que o Rio Grande do Sul fique forte, fique firme diante dessa catástrofe. E essas marcas que são apresentadas ali são as marcas que fazem branding. Ora, por que a gente está consumindo tanto marcas da China e por que nós estamos, na ponta da língua, temos as marcas gaúchas que nós temos que consumir? Porque elas fizeram branding. Branding dá dinheiro. Eu me inspirei nessa pauta através de um artigo que eu li, que fui presenteada por um cliente, né, chamado Rebranding. Sem ela você não deixa dinheiro. É mais ou menos assim o título, tá? Mas o conteúdo é esse e ele foi escrito por uma especialista na área, já há muitos anos aqui no Brasil, que trabalha com marketing, Ana Couto. Ela tem um livro sobre isso, né, Rebranding. E a reconstrução começa pelo branding, né? A construção começa pelo posicionamento de marca. E nós temos uma imersão a partir do dia 20, com empresários do Rio Grande do Sul, que têm conexões com o Rio Grande do Sul. Até 50 a gente vai conversar de uma forma individual para ajudar nessa reconstrução e, sem dúvida nenhuma, vamos falar sobre branding. Porque se você não tem uma estratégia de branding, você deixa dinheiro na mesa. Você tem dificuldade de vender. Você coloca bom dia, você coloca 50 mil reais no anúncio, mas você não tem receita, você não tem venda, né? Então, quando a gente não tem um rebranding, quando a gente não tem um branding, quando a gente não tem um posicionamento firme mercadológico, a gente fica para trás. Para o nosso Rio Grande do Sul, o que eu desejo é que haja um rebranding, no sentido, um novo branding, no sentido de vamos cuidar do nosso sistema climático, vamos cuidar da nossa sustentabilidade, vamos educar a sociedade para que as pessoas entendam que elas têm custo. A vida de cada ser humano tem um custo para a natureza e a gente tem que recompensar. Então, quando a gente pensa em economia reversa, que é cara para as empresas, vamos pensar no quanto que a conta vai custar ali na frente. Que o Rio Grande do Sul seja exemplo de inspiração, que o Rio Grande do Sul seja exemplo de comunidade acolhedora para todo o Brasil, para toda a nação e também para outros países internacionalmente. Esse é o rebranding que eu desejo para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa evitar como resultado grandes catástrofes. Agora, para as empresas, a gente não quer pensar em evitar catástrofes, a gente quer pensar em vender. E para isso a gente também precisa de branding, a gente também precisa de um rebranding, de um novo posicionamento. O que seria um novo posicionamento para as empresas gaúchas, né? Empresários que se unem, assim como as prefeituras estão se unindo, dando as mãos para reconstruir o Rio Grande do Sul, vamos focar nas empresas se unirem, se darem as mãos, né? Nessa solidariedade que não é só na hora do resgate, mas é na hora da reconstrução também, porque a gente tem famílias que precisam ser alimentadas. Então vamos fomentar com que as empresas se deem as mãos para que elas possam estar mais associadas. Hoje a gente tem no nosso Rio Grande do Sul várias associações comerciais, enfim, que com certeza vão estar ajudando seus associados nessa reconstrução. Mas eu quero mais, eu desejo mais, porque até para você participar dessas empresas você precisa pagar uma mensalidade, né? Mas a questão é o interesse e o tempo que eu tenho para me dedicar a essas associações e fazer a coisa funcionar de uma forma séria. Quando a gente se associa a outras empresas que são maiores, a outros players que são maiores, a gente se inspira e aí a gente faz acontecer maravilhas. Então, quando a gente está conectado em ambientes que são mais elevados, que são mais prósperos, que já estão com o processo, já estão com a rotina, tudo fica mais fácil. Se eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu preciso me reconstruir, eu preciso me conectar em pessoas e marcas que já sabem fazer isso.
né? Então, eu preciso dessas associações, eu preciso criar essa rede de relacionamento, de networking para fazer as coisas acontecerem. E eu preciso de estratégia para isso, eu preciso de um posicionamento. O que é o branding para as empresas que estão recomeçando, para as empresas que estão desesperadas, porque precisam manter seus funcionários, enfim, diante de uma catástrofe? O que seria isso? Vale também para empresas de todo o Brasil que está nos assistindo, né? Eu preciso faturar, eu preciso ganhar um posicionamento firme. Ora, você não vai conseguir ganhar dinheiro se você pensar a curto prazo. Eu vou fazer um produto, eu vou vender, eu preciso faturar muito. Não. Se você pensa apenas a curto prazo, a tendência, ou pelo menos as estatísticas mostram que a possibilidade de você fracassar é muito grande, porque você pode até ter ali um orçamento bom para botar no marketing, mas aquele orçamento ele se esvai, ele se esgota. É como que você abre uma torneira e não acaba, né? Você começa a fazer ali tráfego pago, site, uma série de coisas, mas você não tem público porque você não criou autoridade. E o brand, ele traz autoridade. Por quê? Porque ele traz uma visão de propósito social, ele traz uma cultura organizacional, ele traz missão, traz visão, traz valores, que é isso que conecta com o seu mercado. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer para ganhar dinheiro é pensar a curto, médio e longo prazo, quem é que você quer ser na fila do pão nessas empresas, nessa seara de mercadológica, nesse cenário todo. Que a sua empresa, né, o seu negócio, que propósito social tem? Quem vai ser, quem ele é, quem o seu negócio é na fila do pão aí do mercado, do cenário mercadológico, né? Essa é a visão, essa é a grande questão, porque é a partir daí que você vai começar o seu diálogo, o seu posicionamento de fala. É a partir daí que você vai buscar os seus players, os seus fornecedores, as suas redes de conexões, o diálogo com o seu cliente. Hey, cliente, vem cá, eu quero conversar contigo sobre algo que eu tenho para te solucionar. A partir daí você consegue fazer: oi, Daniel, bom dia. Estou trabalhando sobre o rebranding, inspirado no artigo que tu me presenteou aqui por e-mail, né? Porque a gente precisa de um rebranding dos empresários aí no nosso Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, e a gente precisa de um rebranding para o Estado, né? Sobre isso a gente vai falar lá no Levanta RS, no programa do dia na Sul TV, na Rede Poa, né? Ancorada pela Rede Poa de comunicação, Canoas, streaming, Poa Streaming, né? Rede Poa Streaming, com Fabiano Brasil. Vou estar muito feliz voltando lá, e a gente vai falar sobre Levanta RS, e a gente vai falar sobre essas pautas, né? Como levantar o Rio Grande do Sul. Então, tem a ver com reposicionamento. Eu desejo realmente que o Rio Grande do Sul ele se torne referência de solidariedade, se torne referência de mãos dadas com grandes empresas, se torne referência no mercado de reconstrução, né? E de sustentabilidade. Eu desejo que essa catástrofe toda ela sirva não só para os empresários se unirem em associações mais fortes, mais capazes, mais competentes, assim como fez a China, como eu disse lá no exemplo da transmissão, mas também que se unam no sentido de debater a situação, o papel das empresas, da sociedade como um todo, nas responsabilidades de sustentabilidade, tá? Então, quando a gente pensa em empresa, por que é cara a economia reversa? Por que é cara a economia reversa? Por que é mais barato eu poluir do que eu utilizar fazer pesquisa, fazer inovação para poder contribuir com o meu planeta, né? Bom resultado, a conta está aí. E a gente tem que começar a repensar essas questões, a gente tem que começar a ter fomentos, a gente tem que começar a pensar onde que a gente vai buscar recursos, seja eles governamentais ou privados, ou de impulsionamento de estudantes, enfim, na área acadêmica, para buscar essas respostas. Como é que os empresários do Rio Grande do Sul, especialmente, vão se posicionar, vão fazer limão uma limonada? Não é apenas ajudar nesse momento quem está passando fome, mas é começar a pensar a partir desse momento também como que as empresas vão se reposicionar num rebranding, como que o Rio Grande do Sul vai ser exemplo de sustentabilidade, exemplo de economia reversa que dê certo, que funcione, que inspire não só uma nação, mas um mundo, que é o que a gente precisa, porque enquanto a gente não fizer isso, catástrofes sim vão acontecer. E essas catástrofes, elas não acontecem só na esfera ambiental, elas acontecem também na esfera privada. As empresas privadas, quando elas não olham para a sustentabilidade, quando elas não olham para a economia reversa, quando elas não olham para um propósito social maior, que não necessariamente tem que estar relacionado ao clima, mas que tem que estar relacionado ao servir, e isso eu sempre falo em todas as minhas transmissões há meses aqui, elas deixam dinheiro na mesa. E esse propósito social tem a ver diretamente com a cultura do negócio, que é o tal do branding, que é a tal da gestão da marca, que é o que traz dinheiro de fato.
Ora, Aline, eu preciso ganhar dinheiro. Essa semana eu conversei com um monte de empresários aqui do Rio Grande do Sul e as pessoas desesperadas. E agora meu faturamento vai baixar, o que eu faço com os meus empresários, os meus funcionários? Ora, faz do limão uma limonada. Faz do limão uma limonada. Não é que na crise se cria... na crise se cria oportunidade, se cria dinheiro. Não é assim o mindset dos grandes investidores? Como é que o Elon Musk me fale 3 vezes e está sempre ganhando cada vez mais dinheiro? Porque tem um mindset de posicionamento, de brand, de reconstrução voltado para o servir, voltado para algo que faça sentido ali na frente. E é muito rápido, porque quando você tem conexões e você tem brand, você tem um gol, você tem uma explosão de possibilidades de negócios. Né? Você tem conexões. A linha não tem conexões, se associa. Associações. Que lindo, nós estamos vendo prefeituras associadas para reerguer um Rio Grande. As empresas, elas têm que estar associadas para se reerguer dentro de um propósito comum que pode ser a sustentabilidade, que pode ser a economia reversa. Né? Então, dentro do seu contexto aí, se conecte através de associações com outras empresas, outros players que fazem você aí ganhar mercado dentro de um propósito comum. Quando você dá as mãos um com os outros para um propósito comum, você explode em nível nacional, em nível internacional, não só em nível local. Só que você tem que pensar fora da caixa, você tem que pensar grande. Se eu estou falando com uma mulher empreendedora que vende Mary Kay, que vende Avon, que vende Boticário, né? Sem querer citar marcas, mas já citando, né? Só para você entender o contexto. Se eu estou falando com uma padaria, um mercadinho de esquina, uma farmácia de esquina, enfim, que foi destroçada pelas avalanches, ora, levanta porque você tem sua rede de conexão, você tem seu caminho já andado, você tem uma expertise. Agora se associa daqui a pouco com outros players que estão fortes fora do mercado, do estado, que estão seguros, que estão com mindset aflorado, que estão competindo, que estão ali no dia a dia, na rotina, já na lida. Se associa a essas pessoas e diz: me ajuda, me conecta, eu mando transporte, eu vou vender pela internet, eu vou gerar conteúdo para vender pela internet, eu vou fazer o que eu puder, mas eu quero outras formas e outras opções de ganhar dinheiro. Se eu sou uma padaria, fui alastrado, eu vou vender receita de bolo na internet, não importa. Se associa com pessoas que já passaram por esse processo e agora se reconstruíram. Só que essa reconstrução, ela tem que estar sincronizada com o propósito de servir, porque senão ela não prospera rápido e nem longe. Então, quando eu tenho um propósito e eu vendo esse propósito, eu estou vendendo sonhos. E aí sim, aí eu posso usar o tráfego para acelerar e para vender rápido. Mas a minha estrutura principal, ela está no servir. E esse servir é o branding, é a cultura. É sobre o que toca o teu coração, é sobre o que faz você ser diferente diante de uma catástrofe. Então eu desejo para os empresários do Rio Grande do Sul e para os que nos assistem em todo o Brasil, esse novo olhar, esse novo modelo de pensamento sobre qual é o seu propósito. Todas as marcas que você consome, grande, que você conhece, as grandes, elas têm um propósito, elas têm um branding. Elas têm uma gestão que começa por um olhar cuidadoso, desde a sua embalagem até a forma como ela se comunica. E esses dias eu mandei uma mensagem para uma grande empresa que eles estavam, antes da catástrofe, estavam nos acionando porque já estão uma centena de anos no mercado e está começando a perder fatia. Eu digo, olha, e aí eles já estavam nos procurando para fazer essa questão de rebranding, né, de novo brand, novo posicionamento, para que o novo público entendesse a posição dessa marca. E aí aconteceu a catástrofe e tal, o pessoal se esmoreceu muito, e aí eu estava conversando com eles, mandei uma mensagem e disse: agora é a hora de se reposicionar, porque tu é gaúcha. Agora é hora de se reposicionar, agora é hora de tu ajudar, mas não é com segundas intenções, não é com fake news, é com o propósito de servir. Isso é branding, isso é rebranding, e assim você ganha dinheiro. Quem faz branding, quem pensa na sua marca a longo prazo, em se tornar ela grande, cumprindo um propósito social, ganha dinheiro. Quem não faz isso, corre atrás da máquina continuamente. E isso vale para qualquer tipo de tamanho de empresa. Seja você pequeno, grande, médio ou gigante, vale para você. O branding está disponível para qualquer pessoa. Então, de novo, se eu sou uma empresária que represento outras marcas, por exemplo, de porta a porta, eu posso ser grande no meu propósito. Eu posso ser grande no meu propósito de elevar a autoestima da mulher que eu atendo, de resgatar aí outras mulheres que não têm atividade a trabalhar comigo. Então, eu posso ter um propósito maior por trás, que não é vender. Não é só vender, não é só entregar um produto e ganhar dinheiro. Percebe a diferença? A motivação é outra e o mercado percebe porque você comunica diferente. E aqui está o grande pulo do gato para você começar a vender rápido,
tá? É ajudar, é você dizer pro seu público, estou aqui para te ajudar, e de fato estar. A minha empresa, ela tem um propósito social. Se não fosse assim, não valeria a pena eu sair da cama todos os dias. Vai nesse mindset, conversa, conecta com o seu cliente, e o seu cliente ele não está apenas no Rio Grande do Sul, ele está fora também, que vai dar jogo, você vai persistir, mas você tem que pensar além da caixa. Você tem que pensar nessa questão social. E para o Rio Grande do Sul, eu desejo que todos os empresários se unem por ele também. Né? Então você que é empresário se une em associações, e você que é empresário se unem também para fomentar um novo grande que seja exemplo para uma nação, para um Brasil, de como que se faz rebranding. Aqui no Rio Grande do Sul nós somos agricultores, nós trabalhamos no agronegócio com muita força, a gente está diretamente relacionado com a natureza, a gente está diretamente relacionado com costumes, com valores muito fortes, o Rio Grande do Sul, né? E isso tem que reverberar, isso tem que passar como exemplo de coletividade, como exemplo de união, de força que a gente tem, de alma que a gente tem, que é forte, que é um povo viril, né? Para que a gente passe para o resto do mundo. Olha, a gente se recuperou, e a gente se recuperou com muita força, voltada com o propósito comum, que é garantir o sustento de toda uma nação, de todo mundo, não só porque a gente fabrica, não só porque nós somos os maiores fabricantes de arroz do mundo, mas porque a gente fabrica realmente o sustento de várias nações. Tá? E esse tem que ser o nosso rebranding, voltados para a sustentabilidade, voltado para a responsabilidade e voltado para uma força que a gente precisa também para o empreendedorismo, tá, gente? Então, eu quero que tu te inspire com essa situação, e eu quero que tu te inspire, tá? A pensar, a ter um olhar de que a reconstrução de toda uma nação, de toda uma empresa, seja ela porque foi atingida por uma enchente, ou seja ela porque está aí à beira de uma falência, e está um novo posicionamento mercadológico. Sim, eu concordo com a Ana Couto, né, que me inspirou nesse artigo aí que o Daniel me presenteou, eu achei maravilhoso, e desejo para você todo esse novo olhar, para que você tenha força, para que você tenha energia, e para você contribua da forma como você puder, nem que seja com seu servir, você já está contribuindo para o novo Rio Grande, tá, gente? Até mais, até amanhã a gente se encontra, tá? Dia 20 começa a imersão para empresários do Rio Grande do Sul que desejam se unir. São 50 empresários que vão se unir nessa imersão para a gente juntos entender como se fortalecer em termos de gestão e de marca, tá? Vai ser um bate-papo aberto, encontros 2 vezes por semana por 60 dias, e a gente vai falar sobre a situação de cada um, e a gente vai se ajudar, tá? Nesse sentido também, justamente nesse sentido de associação, tá? Dia 20, tá lá no Simpla, tá? É gratuito, tá lá no Simpla, só tem que se inscrever, né? E eu deixei ontem nos stories. E dia 24 eu te convido, tá? A gente vai estar todas as sextas-feiras, a partir do dia 24, às 16 horas, na Sul TV, em toda a rede com o streaming, Porto Alegre e Canoas, conversando, debatendo com empresários, políticos, ambientalistas, enfim, tudo que a gente precisa para fomentar justamente isso, esse novo brand para o Rio Grande do Sul. Levanta RS, tá? Eu quero que você participe comigo, sem ser nessa sexta, na outra, porque eu preciso da representatividade de empresários e de comunidade para a gente debater o que aconteceu, né? O que está acontecendo. Assim como uma empresa precisa de conexão única com o seu público para poder vender, o Rio Grande do Sul precisa de uma conexão do público, da sociedade civil com seus governantes, porque senão a gente não tem como gerenciar uma possível nova catástrofe que já é anunciada, né? Então, catástrofes são a gestão de uma catástrofe é algo gigante, é algo muito grande. A gente não tem essa contingência, né, essa expertise, nessa sabedoria. A gente vai ter que adotar e trazer de outros países que já trabalham com questões de enchentes, com terremotos, vulcões, enfim, né? Então a gente vai ter que adotar essa experiência que a gente não tem. Só que começa numa conexão, num diálogo, num alinhamento que não está acontecendo. Esse alinhamento de conversa está nos atrasando. A gente está perdendo vidas com isso. Isso é muito sério, né? Então eu preciso de você nesse debate também, tá? Até mais, gente. Bom dia. Tenha um bom dia. Força firme. Vamos aí reerguer o nosso Rio Grande do Sul. Até mais.